Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal Neojus, um jornal que é feito por professores que comentam matérias que foram pauta da mídia especializada durante a última semana. E nessa edição você verá: o Conselho Nacional de Justiça decide que alienações na justiça devem ser realizadas exclusivamente por leiloeiros. Essa matéria será comentada pelo professor Geórgios Alexandrides. O tribunal decide que cão não pode figurar em processo, mesmo representado pelo dono. Essa questão será alvo de comentários da professora Carla Matucci. Tutela coletiva do consumidor é pauta da nossa coluna consumerista capitaneada pelo professor José Geraldo Brito Filomeno. O Tribunal Superior do Trabalho mantém dispensa por justa causa de empregado que jogava cartas durante o expediente. Essa matéria será alvo de comentários do professor Domingos Sávio Zainardi. Deepfake, criação de conteúdos falsos por inteligência artificial, é alvo de análise pela professora Rúbia Maria Ferrão. O Superior Tribunal de Justiça determina o cabimento de honorário de sucumbência em exceção de pré-executividade que não extingue a ação. Essa questão será comentada pelo professor Denis Donoso. Um momento cultural com o professor José Augusto Altran. Seja bem-vindo à edição 27 do Jornal Neojus. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça entendeu pelo cabimento de fixação de honorários em exceção de pré-executividade que não extingue a ação. Essa questão é interessante porque foi uma decisão exarada em um recurso repetitivo e, a partir de então, tem efeito vinculante. E para, então, traduzir o que isso ensejou, a nossa tecla SAP de Direito Processual, convidamos aqui o professor Denis Donoso. Professor Denis, esclareça para nós o que aconteceu. Olá, Cabezon. Olá, amigos do Jornal Neojus. O STJ tem uma jurisprudência firmada no sentido que só cabe fixação de honorários de sucumbência em exceção de pré-executividade quando a exceção de pré-executividade implica na extinção da execução. Muito bem. No caso concreto, nós temos uma execução fiscal que foi dirigida contra a empresa e contra os sócios da empresa. Os sócios da empresa, e apenas eles, apresentaram exceção de pré-executividade, alegando que eram parte legítima e que não poderiam figurar no polo passivo da execução. A exceção de pré-executividade foi acolhida. Porém, pela tese da Fazenda, não poderiam ser fixados os honorários sucumbenciais. Por quê? Porque a exclusão dos sócios, mas a manutenção da empresa, não implicou na extinção da execução. No entanto, acabou prevalecendo o entendimento dos advogados dos sócios, porque, segundo eles, embora a execução continue em relação à empresa, ela foi extinta em relação aos sócios no momento em que a exceção foi acolhida. Essa acabou sendo a tese adotada pela primeira sessão do STJ e, portanto, a manutenção da execução, porém o acolhimento da exceção com a exclusão dos sócios, significa que ao advogado dos sócios será fixada a verba honorária sucumbencial. Repito, essa decisão do STJ foi tomada em um recurso repetitivo, portanto, ela tem caráter vinculante. É isso aí, Cabezon. Muito obrigado a você, muito obrigado aos amigos do Jornal Neojus e até a próxima. Muito obrigado, professor. Até a próxima semana. O Conselho Nacional de Justiça exarou o entendimento de que alienações na Justiça, no Poder Judiciário, somente podem ocorrer por meio de leiloeiro oficial. Essa questão é importante porque hoje nós temos empresas que estavam fazendo leilão de bens. E segundo esse entendimento, nós temos então que observar sempre o leiloeiro público oficial com inscrição na junta. Vamos chamar o professor Geórgios Alexandrides para poder dar mais detalhes sobre essa decisão. Salve, salve, professor Geórgios. Pois é, Cabezon, olha só que decisão importante do CNJ. Bom, primeiro que
Os processos judiciais, em sua grande parte, fazem com que, para a efetividade da justiça, seja necessária a realização de um leilão, de um público leilão, também chamado de asta pública, através do qual aquele bem penhorado, avaliado, será levado à venda, para que o produto dessa arrematação seja revertido para os credores. O que acontece é que o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, quando regulamentou os leilões eletrônicos, acabou por abrir as portas para não apenas os leiloeiros públicos, que são credenciados junto à junta comercial para realizar os leilões, mas também entidades públicas e privadas para esta realização, os chamados gestores, empresas gestoras. E isso fez com que houvesse uma amplitude muito grande de empresas atuando nesse mercado da leiloaria. Só que aí veio o advento do Código de Processo Civil de 2015, que atribuiu ao CNJ a aptidão para regulamentar as expropriações, e com isso, é claro, a atuação do leiloeiro público. E justamente essa decisão do CNJ foi no sentido de que leilão tem que ser feito por leiloeiro público, regularmente registrado perante a junta comercial. Isso é importante porque dá segurança jurídica para as partes e terceiros que tenham interesse em participar, gera também uma garantia de responsabilidade, porque a atividade do leiloeiro é uma atividade pessoal e para que ela seja exercida, o leiloeiro precisa prestar uma garantia perante a junta comercial, aqui a nossa JuSesp. Então, as partes e o terceiro têm uma maior credibilidade e segurança. Até porque, quando essas outras empresas realizam leilão, muitas vezes nem se sabe quem é o leiloeiro responsável. E muitas vezes, ainda que se saiba, haveria uma discussão entre a responsabilização da empresa, do leiloeiro. Quer dizer, então, para simplificar isso e para efetivamente dar validade a lei, um decreto lá de 1932, que foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, e o STF, em recente decisão, também estabeleceu que é uma lei válida para aplicação, o CNJ também implementando essa validade do decreto de 1932, entendeu que a norma do Tribunal de Justiça deve ser modificada. Estabeleceu ainda a prazo de 90 dias para que o TJ de São Paulo adeque a sua norma e só aceite leiloeiros devidamente, regularmente inscritos na junta comercial. E olha só que interessante, o Código de Processo Civil também estabelece que o leiloeiro precisa ter um mínimo de 3 anos de exercício da leiloaria, de experiência para poder atuar. Olha que interessante esse ponto. E mais, o CNJ ainda estabeleceu que somente em excepcionais situações é admissível o leilão não sendo realizado pelo leiloeiro, realizado por um servidor, que são situações em que o credor não indica o leiloeiro, e aí, é claro, o juiz ele tem a prerrogativa de nomear o leiloeiro, e a situação em que não há leiloeiros, ainda que haja credenciamento, não existam leiloeiros que tenham uma situação de idoneidade para aquele leilão específico, ou seja, eles tenham de alguma forma algum impedimento ou suspeição para determinada situação casuística, para determinado caso concreto. Então, em regra, leilão tem que ser feito pelo leiloeiro público. Dá mais confiança, segurança, credibilidade, e isso faz com que o resultado do leilão seja melhor para as partes e para os terceiros interessados em arrematar. E olha só, o mundo das arrematações, o mundo dos leilões é extremamente atrativo pelos preços mais baixos que os bens são comercializados, estão gerando vantagens para quem adquire, e isso faz com que, é claro, sejam saudadas dívidas também. É isso aí, Cabezon. A gente volta para falar mais sobre esse mundo dos leilões aqui comigo, Georges Alexandrides, que sou, é claro, você sabe bem, leiloeiro público oficial. É isso aí, bora lá, bora que dá. Abraço. Muito obrigado, professor Georges. Até a próxima semana. A Vara Civil de João Pessoa, do Tribunal de Justiça da Paraíba, exarou entendimento num caso pitoresco, num caso curioso, no qual um cachorro, um cão, moveu uma ação indenizatória por meio do seu dono contra um condomínio. O tribunal decidiu
que a ação deveria ser julgada improcedente, ali confirmando a decisão em primeira instância, haja vista que o cachorro não tem capacidade postulatória, ele não teria legitimidade para poder figurar na ação. E para comentar essa ação, nós vamos convidar então a professora Carla Matuque Borba Serafim. Professora Carla, seja muito bem-vinda. Professora, quais são os fundamentos e as razões então para exarar esse tipo de entendimento? Olá! São dois dispositivos legais, o artigo 1º do Código Civil e o artigo 70 do Código de Processo Civil. Embora os animais devam ser protegidos, já há uma disposição constitucional nesse sentido, a eles não é dada a legitimidade. Por quê? Porque eles não têm capacidade. O artigo 1º diz que é o sujeito de direito. E quem é o sujeito de direito? É o homem. Então, não há um reconhecimento extensivo para o animal. Essa decisão vai de encontro à decisão do STJ, que foi no mesmo sentido. Por quê? Porque lá no âmbito da decisão do STJ diz, embora os animais de estimação, os animais de companhia, sejam seres sencientes, eles não possuem legitimidade para estarem em juízo por si só, sem a representação, sem a devida representação. Por isso, não cabe a eles pleitear esse direito como autores unilateralmente falando. É uma importante decisão. Reconhece-se a proteção ao animal, mas a ele não é dada a possibilidade de estar em juízo por si só. Estamos atentos e estamos aqui falando das questões palpitantes que estão levadas ao judiciário. Obrigada. Exato, professora. Não se trata de virar as costas para o sofrimento de um animal, mas a forma como os processos se dão, as demandas se desenrolam, o procedimento, né, que deve ser observado ao se solicitar ali uma decisão, um comando do juiz para resolver um caso, sim, é algo que deve ser sempre zelado pelo profissional. Obrigado pelos seus comentários, um grande abraço. Vamos agora então para a nossa coluna consumerista com o professor José Geraldo Brito Filomeno. Nós veremos agora a continuidade da explicação do que é uma tutela coletiva de consumo. Bem, hoje nós vamos à segunda parte da tutela coletiva do consumidor. Como nós vimos, enquanto promotor, eu sentia muita dificuldade em tratar de questões porque não havia uma tutela específica para problemas difusos do consumidor, muito menos coletivos, né? Aqueles casos que eu citei, do remédio com fator risco maior, a carne estragada, etc. A grande notícia em 1985, que nos animou bastante, foi a promulgação da Lei da Ação Civil Pública, a Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. Ela fez o seguinte: em primeiro lugar, ela ampliou o espectro, né, dos interesses difusos que seriam tutelados por uma ação civil pública, segundo alguns, ou coletivas, segundo outros. Isso é, não era apenas mais só o direito ambiental, ou seja, os recursos naturais que seriam protegidos por uma ação específica de natureza pública ou coletiva, mas também o próprio ambiente artificial, não é? Como os monumentos, e também outros elementos naturais, como as paisagens, o interesse paisagístico, turístico, artístico, cultural e etc., urbanismo, e o consumidor também acabou sendo contemplado com interesse difuso. Segunda grande novidade é que não só mais o Ministério Público poderia entrar com essa ação mediante uma chamada legitimação extraordinária, mas também outros entes, como a União, estados, municípios, autarquias
empresas públicas e outros entes, sobretudo também as entidades não governamentais de defesa do consumidor e as entidades governamentais como os PROCONs. Tá? A terceira grande novidade foi o fato de se criar uma peça de investigação para saber se determinado fato seria ou não suscetível de uma ação coletiva, uma ação civil pública, o chamado inquérito civil, presidido pelo órgão competente do Ministério Público, que teria, assim, a possibilidade de investigar o fato que chegou ao seu conhecimento, para saber se ele é ou não tutelável por uma ação coletiva ou civil pública, e se estiver ali o interesse presente, ele então promove a ação civil pública. Se não, ele promove o arquivamento ad referendo do respectivo Conselho Superior do Ministério Público, que também poderia determinar outras diligências antes de apreciar a promoção de arquivamento. Bom, o primeiro inquérito civil, com base já nessa lei, ela, a meu ver, não tratava ainda dos interesses coletivos, que são uma outra etapa da tutela coletiva propriamente dita. O primeiro inquérito civil, que eu instaurei ainda em 1985, logo 2 meses depois que a lei entrou em vigor, foi contra uma vinícola do Rio Grande do Sul. Eu recebi uma representação de uma pessoa, que se dizia enólogo, dizendo que uma determinada vinícola do Rio Grande do Sul ostentava nos rótulos dos seus vinhos um dístico, que seria apenas cabível no caso em que a uva fosse vitivinífera, que ela esmagasse a própria uva, que engarrafasse, guardasse previamente em tonéis, etc. e tal. Eu tive que mergulhar na legislação, que é bastante complexa, sobre vinhos, a enologia. Há uma legislação bastante pormenorizada no âmbito do Ministério da Agricultura. E eu cheguei, então, à conclusão, pelo estudo desses diplomas legais, de que realmente aquela vinícola não poderia ostentar a adega regional de vinhos finos. E chamei, então, o representante, e ele resolveu, e é claro, acompanhado de uma ilustre advogado, um grande escritório de advocacia de São Paulo, e resolveram, então, fazer um acordo para tirar aquele dístico dos rótulos dos vinhos. E depois, em outubro de 1986, um ano depois, eu ingressei com aquela ação proibindo a distribuição do leite que havia sido importado da Europa e que estava contaminado por radioatividade do acidente de Chernobyl. Mas em ambos os casos, o interesse é manifestamente difuso, isto é, pertence ao número indeterminado de potenciais consumidores, e é indivisível esse interesse, na medida em que, se alguma medida for adotada, o interesse será preservado. Se nenhuma medida for adotada, os interesses serão prejudicados. Então, aqui a segunda parte dessa tutela coletiva. Professor, sensacional, muito legal aprender com a sua experiência. O senhor que se dedicou a vida toda para o direito do consumidor, fez o CDC, enfim, é muito bacana aprender com quem fez e faz as coisas acontecerem. Muito obrigado e até a próxima semana. O Tribunal Superior do Trabalho mantém uma despedida por justa causa por funcionários que ficavam jogando carta durante o expediente. Essa matéria vai ser, então, comentada pelo professor Domingos Sávio Zainag, o pai do Zay. Salve, professor Domingos! Olá, Ricardo Cabezon, meu amigo. Olá, pessoal que acompanha aqui o Jornal Neojus semanalmente. Hoje a gente está aqui com Primeiro, explicar aqui a minha vestimenta. Estamos aqui no período de, digamos, quarentena, longe do escritório, ficando em casa, nos precavendo, nos preservando e preservando também as outras pessoas. Bom, mas vamos lá, vamos comentar essa notícia bem interessante, né? Me fez lembrar o tempo que eu pesquisava para minha dissertação de mestrado há quase 30 anos lá na PUC, porque eu escrevi sobre justa causa, e eu me lembro que eu peguei casos já, isso eu vejo, há quase 30 anos, de situações parecidas como essa, o que mostra que o ser humano ele sempre tem esses
essas atitudes, independente do tempo, do lugar, né? Bom, os empregados estavam jogando baralho na empresa no horário de trabalho. Que a notícia mostra é que as câmeras de segurança deixaram claro que os empregados estavam jogando no horário do expediente e quando algum superior hierárquico estava chegando no recinto, eles se arrumaram correndo e guardaram as cartas. Bom, se você faz, eu já cheguei a fazer esse tipo de pergunta para aluno no graduação, né, na graduação. O empregado é flagrado jogando baralho com outros colegas. Ele comete justa causa? Os alunos, invariavelmente, aqueles que não estudam muito, colocavam sim a justa causa da prática de jogos de azar. Não é isso. A prática de jogos de azar deve ser constante e, por incrível que pareça, fora do ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, como o acórdão do TST deixou claro e também o acórdão do regional e a decisão de primeira instância, é um mau procedimento, é uma desídia, enfim, é tudo menos prática constante de jogos de azar. Os empregados agiram de forma errada, o empregador tem todo o direito de despedi-los por justa causa, porque isso fere o bom ambiente dentro da empresa. Mas vejam bem, não tem nada a ver com prática de jogos de azar. Ainda que eles estivessem jogando a dinheiro, e isso a notícia não fala nada, não seria a prática constante de jogos de azar. Até porque muita gente diz que baralho não é jogo de azar, tem que ter tem que usar inteligência. Mas eu acho que é um jogo de azar sim, dependendo das cartas que você tirar. Mas como eu só sei jogar mal, não vou ficar dando pitaco sobre os jogos de azar. Vou talvez aproveitar esse período de quarentena e aprender a jogar um pouquinho de alguma coisa para passar o tempo. Mas nunca no ambiente de trabalho, porque fere um dos requisitos principais do contrato de trabalho, da relação de emprego, que é a confiança e o ambiente de trabalho organizado. Logo, quer jogar baralho? Joga em casa, vai na praia, joga com os amigos, joga na praça, mas não na empresa. Chato, né? Perdeu o emprego por questão de um mau procedimento e que muitas vezes é questão de vício, né? A pessoa gosta de jogar, jogou na hora do almoço, não estamos fazendo nada agora, vamos jogar um pouquinho e o rapaz aí, desse caso, perdeu o emprego e eu quero crer que os outros que estavam com ele também tenham sido despedidos. É isso, meu amigo Ricardo, meus amigos do Jornal Neojus. Na próxima semana estaremos aqui comentando, se Deus quiser, mais uma notícia do mundo do direito, tá? Um abraço a todos. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Você sabe o que é deepfake? Deepfake é a utilização de inteligência artificial para a criação de conteúdo falso na internet. Essa questão será alvo de comentário da professora Rúbia Ferrão. Professora Rúbia, o que é deepfake e os seus reflexos do mundo jurídico? Você já ouviu falar de deepfake? O conceito vem da junção das expressões deep learning e fake. Deep Learning é o aprendizado profundo, o aprendizado de máquina, que constitui a base da inteligência artificial, que é o treinamento dos algoritmos para que eles possam realizar tarefas que seriam realizadas pelos seres humanos. E fake é o falso. Então, quando a gente fala em deepfake, é a criação de conteúdos falsos por meio de inteligência artificial. E a gente tem visto a criação de vídeos que aparentam ser muito reais e que fazem o uso não autorizado da imagem, da voz e outras expressões de pessoas aqui do mundo real, principalmente personalidades, pessoas famosas. Já aconteceu com Barack Obama, com Trump e outras pessoas. Mas será que é crime, ilícito utilizar essas técnicas de deepfake?
A técnica em si, ela não é ilícita, a questão é o uso que é feito dela. E quando a gente usa indevidamente a imagem de alguém, a imagem, a voz, isso tem proteção no campo civil. Então, autoriza a vítima a adotar as medidas de caráter indenizatório, inibitório, para que a pessoa não utilize mais essa imagem, voz e outros atributos da personalidade, e também se peça, então, uma indenização. E no criminal, será que tem repressão? Eu diria para vocês que desde 2018 houve uma alteração no Código Penal para incluir o artigo 216-B, que consiste no registro não autorizado de intimidade sexual. E lá no parágrafo único prevê que quem cria montagem para insinuar a participação de pessoas em cenas de nudez ou atos sexuais, também incorre na pena que é de 6 meses a 1 ano. Ah, mas e se só tiver conteúdos ofensivos? Então, pode enquadrar ali nos bons e velhos crimes contra a honra, injúria, difamação, calúnia. Então, olha, gente, com a evolução tecnológica, muitas vezes a gente não pode nem acreditar naquilo que os nossos olhos veem. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Você está falando de deepfake, viu, professora? Realmente a gente não pode acreditar em tudo que recebe. Nessa semana eu recebi um vídeo do professor Altran cantando. Não, o professor Altran é um tenor. Mas, enfim, o professor Altran... Tira isso daí. Realmente, nós temos que sempre ter um pé atrás. Obrigado, professora. E aí, então já inspirado no nosso talentoso professor Altran, vamos para o nosso momento cultural. Olá, uma semana difícil, né, com a nova fase aí de restrição de circulação e com os espaços culturais fechados, cinema, teatro, bibliotecas, museus. TV vai ser uma boa alternativa. E dentre elas, 2 lançamentos aí, primeiro no canal Amazon, né, que já está aí desde o dia 5 lançado, que é Um Príncipe em Nova York. Após 30 anos, Ed Murphy volta a Nova York em busca de um filho que supostamente teria ficado lá perdido. Continuidade aí ao filme já com alguma década de lançamento. A segunda é para as crianças, é Raya e o Dragão, só que aí no canal Disney. O streaming e a TV por assinatura como uma saída aí para que se tenha algum tipo de entretenimento, ok? Então, um abraço, até. Obrigado, professor Altran. É isso aí, um grande abraço. Até a próxima. Eu quero agradecer a você, então, que está nos acompanhando nas nossas edições, dizer que é uma alegria muito grande nós estarmos recebendo os comentários de vocês, os e-mails, enfim, e deixamos à disposição não só as nossas redes sociais, como o nosso site para contato e o canal aqui no YouTube, o qual nós esperamos que vocês se inscrevam. Desejo vê-los nas próximas edições com muita saúde, muita paz e que todos nós tenhamos serenidade para poder viver esse momento tão difícil, né, com as menores lesões possíveis, né, porque é difícil imaginar um período tão difícil sair sem mácula, né, nesse período de pandemia, mas que nós possamos sobreviver a tudo isso e festejar, sobretudo, a vida. Um grande abraço e até a próxima.